Hoje nós estaremos aqui no programa com um presente para vocês. Nós trouxemos aqui o Dr. Bruno Pitanga, ele que é médico e treinador comportamental. E nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, gente. Olha, inteligência emocional ou equilíbrio emocional. Eu acho que é um assunto que todos nós precisamos de sentar e ouvir, porque é um aprendizado fantástico. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Hoje nós estamos tendo o prazer e a honra de estar aqui com o Dr. Bruno Pitanga, ele que vai falar para a gente sobre inteligência emocional. O que será inteligência emocional, né? Às vezes a gente se perde tanto, achando tantas coisas, esquecemos de algo que seja mais específico. E para isso nós trouxemos aqui um grande estudioso para que ele possa falar um pouquinho para a gente. Doutor, primeiro eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer e honra é todo meu. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala especificamente de quê? Para as pessoas entenderem de uma maneira mais fácil, a gente fala de equilíbrio emocional. Hoje a gente está vendo esse componente, né, de equilíbrio emocional totalmente fora do prumo. E as pessoas não estão nem se dando conta disso, né? Vão vivendo a vida, se deparando por problemas muitas das vezes pequenos e que perdem totalmente a estribeira, perde totalmente esse equilíbrio emocional e acaba cometendo coisas que não deveria, ou falando de uma forma que não deveria e não saindo da situação da maneira que seria mais inteligente, né? Porque quando você está dentro de um quadro emocional, você acaba se perdendo. Agora, imagino eu que para que a gente consiga esse equilíbrio é preciso de um trabalho profundo. Aonde que a gente chega aí? Eu penso assim, hoje as pessoas podem até estar muito bem situadas de onde elas estão e até muito bem situadas também de onde ela quer chegar. Só que quando isso tem um caminho, tem um processo para você sair do ponto A e chegar no ponto B. E durante essa trajetória, muitas das vezes não acontece do jeito que a gente está esperando. Acontecem situações inesperadas, muitas das vezes a gente chama isso de problemas. E nessa hora é que vem à prova a sua inteligência emocional. A capacidade de lidar com esses problemas de uma maneira perfeita, sem perder o equilíbrio. Essa é a parte chave da coisa. Ok. Eu queria deixar bem claro aqui que quando a gente fala de equilíbrio emocional, a gente não fala de classe social. De jeito nenhum. Ok. De jeito nenhum. O que a gente vê hoje, se a gente for fazer uma análise de como nós estamos vivendo, do ponto de vista até do alto índice de suicídio no mundo, né? Pra você ter uma noção, saiu agora uma pesquisa mostrando que a cada 4 segundos alguém no mundo está tentando se matar. E a cada 40 segundos alguém consegue se matar. Então, enquanto nós estamos conversando aqui... Um índice muito alto. Um índice muito alto. E se a gente for parar para pensar, isso vem aumentando a cada ano. E como a vida hoje é tão mais fácil de ser vivida do que antigamente, o que mudou? Se o genoma humano é o mesmo há 20 mil anos atrás, o que mudou é o estilo de vida, o padrão comportamental. Essa quantidade de device, dispositivos eletrônicos que tem, né, o computador, enfim, celular, e o pessoal está preso dentro desse componente, estão esquecendo de brincar e esquecendo principalmente de como que você lida com a sua família. Eu acho que o problema maior está com relação a pai, mãe, filhos, quer dizer, a sua família, né, o seu lar. Antigamente você brincava na rua, você tinha um monte de amigo, você saía para passear, enfim, tinham várias situações onde você combinava encontrar com as pessoas e conversavam. Hoje você vai para uma mesa de restaurante, você vê a família inteira lá, cada um com o seu dispositivo eletrônico. Isso é um absurdo, né? Porque você perde essa interação interpessoal, familiar, que essa é a base de tudo. Então as pessoas hoje elas estão se frustrando por coisas mínimas, achando que a vida está um fardo, onde na verdade hoje está tudo muito mais fácil do que antigamente. Então é um paradoxo, uma coisa meio louca e que tem que ser discutido, debatido, mas eu acho que o foco tem que ser a gente voltar a esse componente familiar de uma maneira mais carinhosa, né? Os pais não estão mais
Ficar com o filho não quer dizer que você está com ele, se você coloca ele lá com um monte de cala-boca, que são esses brinquedinhos eletrônicos, no chão, e você está ali do lado também no seu brinquedinho. Estar com seu filho é sentar no chão com ele, é brincar com ele, é escutar as dores dele, as glórias dele. Quer dizer, isso tudo é importante para você aumentar a autoestima e realmente ter uma criança que tem um futuro, né, promissor. Agora você só fala coisa errada para ele. Você quer ver uma coisa louca? Você pega uma criança... vou dar um exemplo, né? O pai chega em casa do trabalho, cansado, vai assistir o jornal. Aí bota a criança, às vezes um filho de 5 anos, 4, 5 anos, dá um monte de, que eu chamo de cala-boca, que são esses brinquedinhos, porque ele quer ver o jornal. Aí nisso tem uma garrafinha de água aqui do lado e ele fala, cuidado que você vai derrubar essa garrafa. Aí o menino pega a garrafa para levar na cozinha, tropeça no brinquedo e derrama. Aí ele vai, segura o menino, sacode o menino, tá vendo? Eu não falei, você não faz nada direito, eu não tenho tempo nem para ver o meu jornal, chego em casa cansado, dou um duro danado. Quer dizer, o que gera dentro do componente emocional dessa criança? Ele já passou para essa criança tudo que ela vai refletir lá na frente. Vai refletir lá na frente. Por quê? Porque ele não vai ter, a criança vai estar pensando o quê? Tudo que eu faço não dá certo. E se eu faço, sou chamado a atenção porque eu não faço nada direito. Isso ele carrega, a gente chama isso de crença, uma crença limitadora, para o resto da vida dele. Isso é muito sério e as pessoas não têm noção. Quando o senhor fala sobre isso, eu quero chamar bastante atenção de tudo que somos, não vamos falar tudo, mas a maioria trazemos. Então, se nós estamos vivendo hoje, a cada 4 segundos, alguém tenta suicídio e a cada 40 segundos a pessoa suicida, o que vai ser lá na frente, daqui a 10 anos? Essa é a boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Muitas teorias têm, né, que também existe um crescimento populacional absurdo. Então, se morrer uma teoria louca, que vai ter até uma igualdade. Mas não é assim que a gente tem que pensar, né? Eu acho que se a gente tem crianças bem educadas, pensar no hoje, bem formadas, nós teremos adultos realmente que vão trazer glórias para as pessoas. Só que os pais hoje não estão mais cuidando dos filhos, botam essa responsabilidade para a escola educar. Escola não tem que educar, a escola escolariza. Esse é um problema que a gente tem que pegar muito pesado. E os pais, mas eu não tenho tempo. Então não tenha filho, né? Eu falo sempre isso. Já que tem filho, dê amor, dê educação, esteja presente, seja presente. E ser presente não quer dizer que está junto, né? Eu posso estar viajando para um congresso, mas eu estou presente na vida da minha esposa, porque a gente está sempre... Se existe hoje, essas tecnologias são justamente para isso? Para isso. Okay. Usar para o bem, né? Porque o problema não é, por exemplo, a bomba atômica, a energia atômica, né? A energia atômica pode salvar a parte elétrica no mundo um dia, mas também pode ser a bomba. A internet não é do mal, a internet é maravilhoso. Quem que não gosta da internet? Depende de quem está usando essa internet. Então o problema não é a energia atômica, né? Nem a internet. É quem está, é o humano que está por trás disso. E se a gente não educar os nossos filhos, quem vai fazer isso? Eu fico com muita pena que o nosso tempo é muito rápido, sabe? Que eu gostaria de ter assim, uns 4 programas para falar sobre isso. Mas no próximo bloco eu vou perguntar ao Dr. Bruno, quando a gente casa, são 2 seres humanos totalmente diferentes. E ali nós vamos criar um outro ser humano. Antes de criar esse outro ser humano, o que fazer esse casal para que tenha uma harmonia melhor para esperar um filho? Já já nós estaremos de volta, não saia daí. De volta, nós estamos aqui com o Dr. Bruno Pitanga, ele que é médico, e nós estamos falando sobre equilíbrio emocional. A última pergunta que foi lançada foi sobre quando o casal se encontra, né, 2 pessoas criadas completamente diferentes e resolvem ter mais uma pessoa, que é o neném que chega. Mas antes disso tudo, o que fazer para que isso venha a ser harmonizado, doutor? A primeira coisa, assim, essa criança, né, o núcleo do casamento, do casal, o homem e a mulher, ela tem que pensar, claro, né, definir isso muito bem, se é um desejo dos 2 terem filhos, quantos filhos, independente do sexo, enfim. Só que eles têm que pensar o seguinte, nós vamos ter um filho e esse filho tem que ser extremamente desejado, esse é o primeiro ponto, tanto pelo homem como pela mulher. Porque uma criança desejada é uma criança que já nasce, vamos dizer, muito à frente das que não são desejadas, né? Você pode ver filhos aí que não são... Às vezes tem até, depois que engravidou,
ficou de boa, mas passou um período gestacional, o homem não querendo, a mulher não querendo. Essa criança ela já nasce com uma série de alterações emocionais que poderiam ser completamente desnecessárias se fossem esperados e desejados. Mas depois que a criança nasce e é amada e o que for, a gente passa por um outro nível de problema, que é a questão de você não confundir que o núcleo do casamento, a importância do casamento ou da família é o casal, é o homem e a mulher. E o filho, ele vem sempre em segundo plano. Mas a maioria das pessoas colocam o filho em primeiro plano. Você vê muito isso quando você está passeando no shopping e você vê o homem de mão dada com a criança e a mãe de mão dada com a criança. Quer dizer, está tudo errado ali. Quem estuda o comportamento humano entende que o certo é eu estar de mão dada com a minha esposa ou com o meu esposo e a criança do lado de um ou do outro. Nossa, isso é muito bacana. Isso é muito sério, inclusive, porque as pessoas não param para ver. Porque essa criança, ela vai crescer, ela vai atingir uma idade que vai começar a trabalhar, ou casar, montar a família dela, onde ela será o núcleo da família dela. O problema é que o que vai acontecer com o casal, que era o foco, era aquela criança, aquele filho? Se perde. E começa a acontecer um monte de problema entre o casal. A síndrome do ninho vazio é uma delas. Só que se você olhar para o seu filho e ele chegar, tem 30, 38 anos, 40 anos, está morando com o pai e com a mãe, isso parece maldição. Né? Não está certo. O filho tem que buscar a vida dele, construir a família dele. E quando tudo vai, o que sobra? O homem e a mulher. Então, não pode esquecer o relacionamento que o núcleo é o homem e a mulher. O filho é algo mágico, é algo incrível, é algo que vai apimentar, vai dar o tempero para a família, não tenho dúvida disso. Mas não colocar o filho na frente do relacionamento de base. Tudo isso que nós estamos falando, de comportamento, de emoções, as pessoas estão assistindo a gente pensando, meu Deus, como mudar? Será que tem jeito ainda? Será que eu estou com 55 anos, 60, será que eu ainda consigo? Não tem idade para você mudar, né? A transformação humana, essa é a parte linda, né? Você tem o privilégio de todo dia poder aprender alguma coisa nova. Eu falo isso nos meus treinamentos, que eu falo assim, se você aprender 1% por dia, em um ano você aprendeu 365%. Você imagina isso em 5 anos, em uma década. Eu não lembro quem eu era 10 anos atrás do ponto de vista de conhecimento. Então, a coisa mais linda do mundo, em que ninguém te tira, é o poder de aprender. Então, basta você ter hoje, a internet é um veículo incrível de informação, a literatura, os livros, quer dizer, as pessoas não podem entrar em zona de conforto e ficar ali parado no tempo e no espaço, porque a vida passa, sem dúvida, mas elas não sabem que se elas aprender algo novo a cada dia, ela transforma a vida dela em 5 anos, em uma década, é impressionante isso. Eu não vou lembrar quem foi, mas um filósofo disse que se você me conheceu ontem, hoje você já não me conhece mais. É fato? É fato, isso é belíssimo. Eu vou aproveitar a parte filosófica e vou trazer Jean-Paul Sartre, que ele fala, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com que a vida fez de você. Então isso é lindo, fantástico, né? Isso é incrível. Então as pessoas não param para pensar nisso, né? E se portam como vítima da situação. Eles botam a culpa em tudo que está acontecendo em volta e nunca ela é culpada. Então ela bota a culpa no governo, tem que aprovar a Previdência, é a corrupção dos políticos, é porque o meu chefe é assim. Na verdade, o problema é ela. Se ela focar naquilo que depende dela, esquecer no que não depende dela, ela evolui. E só tem uma maneira de evoluir, aprender. Ninguém te rouba a informação, né? O mundo hoje ele é lotado de informação e muito fácil de você adquirir informação. Por exemplo, meu avô era médico e meu avô, na época, foi da primeira turma de medicina no Rio de Janeiro. O estudante de medicina tinha acesso aos livros de medicina na universidade. Hoje você entra numa livraria, você compra o melhor livro de medicina. Todo mundo tem acesso. Antes eram os estudantes que tinham acesso só, que os livros ficavam... Então hoje a facilidade que a gente tem hoje de informação é absurdo. Então só não quer aprender, só não aprende quem não quer. E a vida passa. Então a gente tem que aprender um pouquinho todo dia. Não vai para a cama sem aprender algo novo. Eu quero fazer uma pergunta para que cada um de nós possamos acreditar que vale a pena. Como você chegou a tudo isso? Olha, isso é boa pergunta. Eu acho que eu sou incansável do ponto de vista de eu não me sinto
tranquilo, parado, eu tenho que estar aprendendo. Então eu comecei a buscar dentro da medicina, até pela questão do lado do esporte, de querer estudar. Então eu fiz ortopedia, que o atleta ou ele machuca ou já se machucou. Depois eu gostei da alta performance, então eu fui para nutrologia, endocrinologia. Então a minha vida é focada naquilo que eu mais gosto, né? Porque você pode pegar aquilo que tu gosta e já sair, né, em busca de aprimoramento. E a informação, você vai atrás e vai cada vez ganhando conhecimento. E conhecimento hoje é aquilo que ninguém rouba. O rico hoje é quem tem informação. É o rico, não é quem tem dinheiro. O cara que tem dinheiro, ele dorme rico, acorda pobre, investindo errado. Né? O cara que tem terra, ele pode perder toda a terra nesse pessoal que invade, né? Invasão de sem terras. Então, o que te dá tranquilidade e o valor que ninguém te rouba hoje é conhecimento, é informação. Aí o meu telespectador pergunta assim, nossa, ele fez isso tudo, estudou tanto, casado com filhos, dá tempo para tudo? Dá tempo para tudo, né? Eu falo que gestão do tempo e produtividade é um assunto que me encanta. E na hora que eu sou um defensor da agenda, sabe? A agenda pode ser eletrônica, de papel, eu funciono com a agenda. Domingo à noite eu preparo a minha semana inteira, tá tudo bonitinho na agenda. E você ser mais produtivo, você entende que sempre há tempo de levar uma flor para a esposa, para conversar com o filho, para contar história na hora de dormir, de fazer atividade física, de se alimentar direito. É uma questão de gestão. Aprenda a gestão do tempo e produtividade, vale a pena. Bom, só para finalizar no próximo bloco, o Dr. Bruno vai fechar para a gente. E uma pergunta que eu gostaria e acho muito importante é começar todo esse tratamento, começar todo esse equilíbrio emocional desde que idade? Nós não podemos esperar, não é verdade? Você não pode sofrer até os 30 anos por conta de um desequilíbrio. Então, fazer o quê? Já já nós estaremos de volta. Nós estamos aqui com o Dr. Bruno Pitanga, ele que é médico, e a gente está falando sobre inteligência emocional, equilíbrio emocional. Aí eu gostaria de te fazer uma pergunta. As mães que estão nos assistindo, que têm filho pequenininho, como é que é isso de equilíbrio e inteligência emocional para com uma criança? Como passar isso para a criança? Essa pergunta é ótima. Eu sempre falo o seguinte, os maiores problemas que a gente consegue adquirir na nossa vida, quando adulto, vêm da nossa infância. As nossas crenças, tudo que são colocados na nossa cabeça, quando na primeira infância, que eu digo que é do 0 aos 7 anos, até os 12 anos, elas são colocadas sem culpa alguma pelos nossos pais. Por que isso? Porque, na verdade, quando a gente é criança, os nossos super-heróis é pai e mãe. Na adolescência já são os amigos, mas quando é criança é pai e mãe. E na primeira infância, quando a gente é novinho, a vida é um conto de fadas, né? A gente não sabe que existem mau caráter, bom caráter, não tem isso. Então, o que acontece? Quando você tem uma decepção com seu pai e sua mãe, aquilo te fere muito, e uma crença é colocada na nossa cabeça, geralmente sob forte impacto emocional. Então, quando criança e a vida é um conto de fadas, você se decepciona com seu pai porque falou alguma coisa, ou te bateu, ou te sacudiu de uma forma errada, ou algo que ele tenha dito, aquilo fica registrado no inconsciente da pessoa. E muitas das vezes você não consegue evoluir na vida por conta de uma crença colocada lá novinho. Quer ver uma coisa? Hoje você senta na mesa de almoço com seus filhos, você fala de tudo, até de sexo, mas não fala de dinheiro. Então a gente nasce escutando o quê? Dinheiro é sujo, rico não entra no reino de Deus, caixão não tem gaveta, tem um monte de besteira falando de dinheiro. Como é que você vai ficar um adulto e ficar rico? Como é que você vai prosperar financeiramente se as crenças para dinheiro são todas negativas? Então você fala um monte de besteira para filho, muitas das vezes sem equilíbrio emocional, sem maldade, por isso que eu falo que é sem culpa. Você fala, homem não chora. Umas besteiras que você fala, né? Eu não gosto mais de você, eu não te amo mais, você tinha que ser igual ao seu irmão. Frases que são do dia a dia, mas que ferem. Por quê? Porque marcam e a criança ela vai crescer dentro do inconsciente dela, bloqueando um monte de coisa na vida. Muitas das vezes faz uma faculdade, tranca, não, começa outra, tranca, não evolui, fica patinando no molhado, porque ela está presa dentro de crenças colocadas desde pequeno. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala para filho.
Não estou falando que não é para chamar atenção, né, pôr limites e tal, mas dentro de um equilíbrio emocional. Gritar com uma criança, você não vai conseguir absolutamente nada a não ser traumatizá-la. Doutor Bruno, eu vou te dar um tempinho assim, enquanto eu vou falar, para você pensar em algum testemunho de alguém que já fez o treinamento com o senhor e que foi algo assim fantástico. Enfim, em todos os treinamentos, com certeza, as pessoas se colocam. Algo que tenha te marcado profundamente de um testemunho de alguém que estaria num treinamento. Ok. Um momento do meu treinamento pergunta assim, tem alguém na plateia que não consegue evoluir na vida? Justamente isso. Faculdade, não consegue parar, não para no emprego. E aí muitos levantam a mão, aí eu pergunto, quem quer vir aqui na frente resolver isso? Aí poucos, né? Porque o pessoal tem timidez. E aí, nesse foi uma senhora, uns 50 anos mais ou menos, morena, e ela fica de olho fechado, olhando para todos, né? De olho fechado, de frente. E eu começo a fazer perguntas. Mas eu quero levá-la aonde? Na primeira infância, que eu sei que ali deve ter alguma coisa que atrapalhou. E ela me respondeu o seguinte, eu perguntei, como é que eram seus pais, você criancinha? Ah, minha mãe era um amor. Se a mãe é um amor, o pai não era. E o seu pai? Ah, meu pai era muito bravo. Eu bravo por quê? Porque ele me batia. E como que ele te batia? Ele me dava uma coça de fio de cobre de eu ficar toda lanhada, com 6 anos. Você imagina. Aí na hora, todo mundo assustou, e ela de olho fechado, aí eu perguntei para ela, e você tem filhos? Ela falou, tem um só. Quantas vezes você bateu no teu filho com fio de cobre? Ela, doutor, uma vez só. Porque repete padrão. Há uma repetição. A gente faz muitas coisas dos nossos pais até hoje, sem perceber muitas das vezes. E aí eu voltei. E o que o seu pai falava para você quando te dava uma coça de fio de cobre? Que eu não ia ser nada na vida, que eu não valia nada. Tá aí a crença colocada e aquilo perdurou a vida inteira. E como é que eu não vou chegar lá também, chamar ela lá na frente para não resolver isso, claro, né? Com certeza. E como que a gente resolve isso? De 2 formas, compreensão e perdão. Eu mostrei para ela o seguinte, que é fundamental ela entender aquela história de uma outra forma e perdoar o pai dela. Mas como é que você perdoa uma pessoa que dá uma coça numa criança de 6 anos com fio de cobre? Muito simples, é o que Jesus falou, né? Você perdoa o pecador, mas não perdoa o pecado. A coça é pecado, está errado. Mas o pai, o seu pai, provavelmente tomou uma coça do seu avô, que tomou uma coça do bisavô. Isso está repetindo o padrão. O que acontece? Então você está fazendo a mesma coisa. Virou uma profecia. Vamos acabar com isso, né? Vamos acabar com isso. Na hora que ela entende que o pai não tinha culpa, porque ele estava repetindo o padrão, ela chorou absurdamente e perdoou o pai, porque ela viu de uma forma diferente aquilo. E o que aconteceu? Isso já tem 3 anos, ela está empregada até hoje, não perdeu o emprego. Olha que bênção, incrível, doutor. Né? Quando a gente consegue organizar isso tudo, porque nós somos corpo, alma, espírito, psicológico, enfim. Quando a gente consegue organizar isso tudo, existe algo que muda completamente? Eu acredito, Luza, que mudanças acontecem rápido, sabe? Eu adoro, minha mãe foi professora de psicologia, eu adoro psicoterapia, eu acho que todos deviam fazer terapia, mas eu acho que demora muito, às vezes, para você virar uma chavinha que já resolveria. Então, quando a gente faz treinamento comportamental, a gente consegue chegar logo nisso e já não fica remoendo muito lá para trás. Vai daqui para frente, como é que a gente resolve. Então, o que eu vejo é que as pessoas, elas estão hoje meio que desorientadas, porque não sabem nem entender, por exemplo, o que é perdoar. Se você não perdoa seu pai e sua mãe, essa moça que eu acabei de dar o exemplo, ela foi liberta pelo perdão do pai. Perdoar é você lembrar sem sofrer. Só isso. Você não precisa de ficar, andar de mão dada com a pessoa que estuprou sua filha. Não. Entrega para Deus, entrega para a justiça de Deus e dos homens, mas não vai ficar lembrando. Se lembrar, não tenha dor nessa lembrança, entende? Eu acho que perdão é isso, né? Lembrar sem sofrer. Olha que fantástico, né? Eu acho que a gente tinha que ter uma aula dessa por dia. Ah, mas tem o Instagram de Dr. Bruno aí, você vai ter uma aula dessa por dia, porque eu assisto todas as aulas dele e acho fantástico. Queria te agradecer profundamente por ter estado aqui com a gente. E, mais uma vez, só para finalizar, olhando para essa câmera, falando para todo o estado do Espírito Santo, o comportamento, ele pode ser mudado? O comportamento pode ser mudado. Eu acho que as dicas que eu tenho que te dar de forma rápida é aprenda algo novo todos os dias, porque você nasceu para ter uma vida abundante, uma vida inacreditável. Basta você acreditar nisso
e correr atrás, ou melhor, correr na frente do seu sonho. Não esperar acontecer, porque nada vai acontecer. Eu falo, o universo faz tudo por você, menos a sua parte. Olha que bacana, você nasceu para dar certo. Fantástico isso. Bom, enfim, temos que acabar. Muito obrigada, doutor. Quero mandar um grande beijo para a Mônica, a esposa dele, que é uma das mulheres mais lindas que nós temos em Cachoeira. Enfim, até a próxima e muito obrigada por todos vocês que estiveram conosco até agora. Fiquem com Deus.